comia do seu bocado e do seu bocado bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser o quê? Morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Feche seus olhos e coloque seu filho no banco em nome de Jesus. Poderoso Deus, amado Pai, Pai, neste momento, Pai, que a honra, a glória seja tua, Pai, mas que verdadeiramente o Senhor possa falar conosco, Pai. Pai amado, Pai querido, eu venho te pedir nesse momento que o Senhor possa enviar anjos para esse lugar, Senhor, porque estamos entrando agora para guerrear, Pai. Pai amado, Pai querido, que a tua palavra, Senhor, venha entrar em cada coração aqui, Pai, porque eu não posso falar, Senhor, ao coração deles, mas o Senhor, o Espírito Santo, pode levar essas palavras ao coração dos teus filhos, ó Pai. Então eu te peço neste momento, Pai, que no nome de Jesus, Pai, nós viemos, Pai, receber a tua unção e a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aceitar em nome de Jesus? Essa palavra do Senhor falada no meu coração, num culto. Eu estava preparado para pregar essa palavra no culto de quarta-feira, porém não foi da vontade do Senhor que eu estivesse aqui. Mas nem assim o Senhor não largou de falar essa palavra comigo, porque essa palavra ela fala sobre, e o Senhor fala no meu conto sobre a família de Davi. E fala sobre família. Aleluia. E quando eu estou lendo essa história, e muito bela ela é, aqui nós encontramos logo no início do capítulo de número 12, o profeta Natã. O profeta Natã chegando perante ao rei Davi. Aleluia. O profeta Natã chegando perante ao homem que livrara Israel das mãos dos filisteus, daquele grande soldado. A história de Davi nós conhecemos e é muito breve, é muito bela, perdão. E eu quero passar um pouco por ela para que nós venhamos entender essa história bíblica. A história de Davi, nós começamos e entendemos que quando aquele homem, aquele jovem moço, que era filho de Jessé, que tinha ali por mais ou menos uns 7 a 8 irmãos, ele não era o seu filho primogênito, não tinha o direito de herança como filho, como o primeiro filho de Jessé. Porém Davi era um homem que Deus falou que era um homem segundo o seu coração, que Deus falou que Davi era homem segundo o seu coração. Imagine só um homem que Deus fala que é o segundo o seu coração. Qual o tamanho de intimidade Davi tem que ter com Deus? Qual o tamanho da unção, qual o tamanho da vontade, qual o tamanho da busca que aquele homem tinha para que o Senhor viesse falar com ele, que era chamado e escolhido segundo o coração de Deus. E a história de Davi, ela prossegue. Nós entendemos e conhecemos que Davi derrotou o gigante em meio à sua pequenez, em meio a tudo aquilo que vinha contra ele. Ele era moço, ele era jovem, não tinha estatura, não era homem de guerra, não pegou a armadura de Saul para lutar contra aquele gigante, mas ele foi contra aquele gigante em nome do nosso Deus, em nome do Deus dele. E já quero abrir um parênteses aqui para falar que quando você vai enfrentar a luta do teu dia a dia, quando você vai enfrentar a dificuldade do teu dia a dia, se você for em nome do teu Deus, pode ter certeza que o inimigo, que as dificuldades, que as barreiras vão cair por terra, porque o teu Deus é maior. O teu Deus é maior que aquele que está no mundo. O Deus que você serve não é um Deus que tem pouco poder. O Deus que você serve não é um Deus simplesmente que fique falando e não faz, e não cumpre com aquilo que ele fala. Se Deus te prometeu, ele te cumpre. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus falou que ele vai te dar uma casa, ele vai te dar. Se Deus falou que ele vai te dar um carro, ele vai te dar. Porque tudo aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. Aleluia. E olha agora a história de Davi. Continuamos a falar da história de Davi. Agora Davi, perante aquela situação, Davi é um rei que não reinava, porque Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas não reinava, porque quem reinava era o rei Saul. Saul era ungido não simplesmente pela mão do homem, mas por Deus.
Aleluia. Porém, Davi, naquela época, o profeta Samuel foi a Davi, porque Saul não havia falado mais, não havia cumprido com o Senhor a tudo que o Senhor falava com ele. Saul desviou perante o Senhor, Saul negou aquilo que o Senhor tinha falado para que ele fazesse. Se o Senhor falar com você e você negar, se o Senhor falar com você fazer, faça. Se o Senhor falar vá, vá, porque Ele te sustenta. Aleluia. A soberba tomou conta do rei Saul. Aleluia. As outras coisas tomou conta, não deixou que o rei Saul enxergasse o caminho que Deus queria para onde ele fosse. Ele simplesmente foi para o seu caminho. Imediatamente Deus falou ao profeta Samuel que não estava mais com Saul. Aleluia. Agora Samuel vai procurar um novo rei. E esse rei era justamente Davi, filho de Jessé, um jovem, moço, mancebo, um jovem que não tinha força, como eu já tinha falado aqui, não tinha aparência de rei, não tinha jeito de rei, mas como nós entendemos e conhecemos a palavra do Senhor, Deus não chama os capacitados, mas os capacitados escolhidos. Aleluia. Não pense que você está aqui nessa noite à toa. Se você está aqui e já pensou que você está aqui porque você já se imaginou que você é um fracassado, já se imaginou que você não é um vencedor, pode ter certeza que se você está aqui nessa noite é porque Deus tem um plano na tua vida, na tua história. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te sustentou, é porque você chegou aqui porque Deus está com você. Aleluia. Aleluia. Olha só Davi agora. Perante a isso tudo, Davi começa a caminhar com Deus em seu reinado, ungido pelo profeta Samuel. Mas o rei de Israel ainda era Saul, um rei desconstituído por Deus, mas não pelo homem, porque havia de cumprir tudo aquilo que há na justiça humana. Aleluia. Agora o rei passa por uma situação difícil, o rei Saul, porque ele está na caverna de Adulão, juntamente com os seus homens a dormir. E ali de repente chega a Davi, e ele procurava matar Davi, porque ele sabia que Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel. Porém Davi, quando chega perante aqueles homens, Davi olha para aquele rei dormindo. Imagine você a situação: alguém que procura matar você, alguém que chega até você e quer ver a tua morte. De repente Deus te coloca essa pessoa na tua mão para você matar. E eu pergunto a você o que você faria. Aleluia. Deus colocou o rei Saul na mão de Davi para Davi matar. Meu Deus. Agora você vai entender por que Davi era chamado segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi falou não. Porque se ele está aí, é porque Deus colocou. Aleluia. E se Deus colocou, quem tem que tirar é Deus. Aleluia. Ei, se Deus te colocou, não importa qual a situação que você esteja enfrentando, não importa onde você está. Se Deus te colocou você no teu emprego, só quem pode te tirar é Deus. Se Deus te colocou você, Léo, naquela plataforma da casa, quem pode te tirar é Deus. Se Deus colocou você em alguma situação difícil ou impossível, que o homem fala, não tem jeito, não importa. É Deus que está com você. Aleluia. E se Deus está com você, você é muito mais do que vencedor. Aleluia. Davi agora vai. Vamos avançar a história. O rei Saul vai para frente de guerra, juntamente com seu filho Jonatas. E de repente, a força do exército maior mata o rei Saul, mata o seu filho. E aquele povo procura um novo rei. E aquele rei já estava ungido. E era Davi. Davi agora assume o reinado. E foi um rei valente e corajoso. Porque Davi era homem de guerra. Aleluia. E a história de Davi é bela, porque Davi fala de repente ao rei Saul, e o Senhor voltou à memória. Quando o rei Saul reinava, o rei Saul queria que Davi fosse para a batalha contra o Filisteu, contra Golias, com a armadura dele. Aleluia. Porém a armadura de Saul não dava em Davi. E olha só que situação interessante. Davi fala para Saul: o rei, eu não quero saber se eu sou pequeno, se eu não tenho estatura. Aleluia. Eu quero saber o seguinte: esse cara aí está afrontando meu Deus. E quando ele estiver afrontando meu Deus, eu vou até ele e vou guerrear com ele. Ô rei Saul,
pai, eu estava no campo, veio um leão. Glória a Deus. Eu peguei o leão e matei o leão. Então veio o urso. Eu enfrentei o urso e matei o urso. Porque os ursos e o leão queriam a ovelha do meu pai. Aleluia. Ali já se via que Davi era um bom pastor. Aleluia. E aonde eu quero levar você nessa noite? Quando Davi estava lá, desconhecido, afastado de tudo, era apenas um pastorzinho de ovelhas. Aleluia. Ali ele já derrotava leão e urso. Talvez ninguém está vendo a tua história. Aleluia. Talvez ninguém está vendo a tua dificuldade. Talvez ninguém está vendo o teu emprego, a tua casa, como andam teus filhos. Aleluia. Mas ali você está vencendo um leão e um urso a cada dia. Sabe por causa de quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus está na tua vida, na tua história. Ninguém está vendo a tua dificuldade, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo a tua angústia, mas Deus está vendo. Muitas vezes nem o teu mãe e o teu pai estão vendo o teu choro, mas Deus contempla o teu choro. E pode ter certeza que no momento certo Ele vai te colocar de pé. Ele vai te colocar de pé. Olha agora, Davi já é rei, Davi já é um rei conhecido. Davi já é um rei que tinha prestígio. Imagine só, quantos não queriam estar presentes do lado do grande rei Davi? Quantos não queriam estar frente a frente com o grande rei Davi, que havia livrado a Israel do grande Golias? Aleluia. Davi tem estado, Davi tem fama perante Israel. Aleluia. Davi é um bom rei, mas Davi é homem, Glória a Davi é carne. Aleluia. E como carne, Davi peca. Glória a Deus. Como carne, Davi cai. Como homem, Davi simplesmente, olhando a lei de Moisés, ele cobiça, ele adultera, ele mata. Aleluia. Olha só que situação difícil. Quando Davi, no seu reinado, ali passeando, ele vê a Betseba. O desejo de Davi por aquela mulher grande. Davi deixa que a carne venha falar mais forte do que o seu espírito. Davi chega para ela. Como rei, ficava difícil para ela não ceder. Ela amava Urias. Urias é de guerra, seu esposo. Davi cobiça. E Aleluia. Davi adultera. O desejo de Davi por aquela mulher é tão forte que Davi agora não vê mais a possibilidade daquela mulher de estar perante o seu marido, sem que ele não se ciúme. Aleluia. Davi então começa a planejar a morte de Urias. Davi coloca Urias na frente da guerra. E você sabe que numa guerra fria, um soldado que está de frente, por mais valente que ele seja, é difícil. Numa situação, lá vai Urias para o rio. De repente ele não vê mais o seu soldado com ele. Ele não vê mais aquela equipe que estava com ele. Ele vê só os inimigos. E os inimigos matam Urias. Aleluia. Betseba vira viúva. E como viúva, agora então, Davi casa com Betseba. Porém, ao pecado de Davi, ao erro de Davi, naquela época e hoje também, mas hoje nós temos sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas Davi tinha um preço a pagar. Ao fruto do pecado, conhecido por muitos, e assim se chamava, porque verdadeiramente aquela criança era um fruto do pecado. E aquela mulher agora está grávida. E Deus fala: olha, Davi, e aqui entra a história que nós lemos. De repente, no seu palácio, Davi está lá. Ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha pecado. E ele está no seu palácio. De repente, o profeta Natan entra pelas portas e vai até o profeta, vai até o rei Davi. Aleluia. E como profeta daquela época, aonde ele chegasse, ele era bem recebido. Imagine o rei. Imagine agora Davi
Fala, meu profeta. Aleluia. Como você vai? Glória a Deus. Como anda? Aleluia. E o profeta está diferente. Espírito de O Deus. profeta não está mais como Davi conhecia aquele profeta Natan. Aleluia, Jesus. E de repente o profeta fala: Davi, vamos a algum lugar que nós podemos se sentar, Aleluia. porque eu preciso conversar com você. Eu tenho uma história para te contar, Davi. Aleluia. Glória a Deus. E eu preciso que você me escute, porque essa história é importante. Aleluia. E o profeta começa a falar com Davi: Davi, é o seguinte, olha, havia dois homens em Davi, o pobre e o rico. Aquele homem pobre, aliás, aquele homem rico, ele tinha muito ovelha, ele tinha muito riqueza, ele tinha muito para oferecer. E aquele homem pobre só tinha uma cordeirinha, que comprara quando era criança, e criara, junto com seus filhos, com muito amor. Criaram aquela cordeirinha e via aquela cordeirinha crescer. Porém, rei Davi, certa feita, veio um viajante e procurava alimento. E quando foi aquele homem rico, a sua ganância fez com que aquele homem não cedesse uma das suas várias ovelhas, uma das suas várias cordeirinhas. Mas aquele homem mandou que pegasse a cordeirinha daquele homem pobre, que não tinha nada ainda ali. Daquele homem que era um sacrificado da vida, que lutava por conquistar as coisas ainda ali. E matou para que ele viesse a comer. Levou a cordeirinha e aquele homem ficou sem nada. Aleluia. Porque era a única que tinha. O rei Davi, aí a Bíblia diz que a ira tomou conta de Davi. Que Davi se colocou de pé perante o seu trono. E já irritado, irado, Davi falou: quem é este? Aleluia. Quem é este que fez isso? Traga até mim. Porque esse é digno de morte. Esse aí é digno de morte. De repente, o profeta Natan, imagino eu, era tudo que ele queria ouvir. Aleluia. Era tudo que o profeta queria ouvir. Vire para o teu irmão e fala assim: a palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem Cuidado com o que sai da sua boca, porque a palavra tem poder. Aleluia. E Davi falou ainda mais: esse homem é digno de morte. Mas aí esse aí, ó, tem que restituir ele, ó, 4 vezes. Quantas vezes? 4. 4 vezes. Tem que restituir para essa cordeirinha. Natan, que estava sentado, imagino eu, quando diz a Bíblia, se coloca de pé e fala: rei, esse homem aí, ele tem um nome. Imagina o rei: quem é esse homem? Quem que é esse homem? Fala para mim. Irei mandar meu exército para matar aquele homem. E de repente o profeta fala: esse homem aí, rei, é você. Eu imagino